professora Maria Cláudia começou, já, né, mencionou, é extremamente crucial, né, que a gente abrace essa causa. Eu, basicamente, peraí, o que eu vou falar hoje, né, inicialmente eu vou falar um pouquinho, vou reforçar já por que é importante a, a pesquisa nos sexos, né, macho e fêmea, na área pré-clínica, tá? Quais são as alterações, o que realmente é diferente, fala um pouquinho do ciclo estral, da idade, né, o que a gente sabe, e basicamente apresentar para vocês um último guia que foi lançado pela a Sociedade Americana de Fisiologia a respeito desse tema, tá? Bom, é muito óbvio, né, acho que para todos nós, que a questão de sexo, ela é importante desde um estágio bem fundamental, né, que a partir do cromossoma, né, dos genes que são expressos nesses cromossomas, que vão determinar né, os diferentes órgãos, os órgãos sexuais, e depois os hormônios que vão ser secretados por esses órgãos. Mas, na verdade, não é apenas isso, não é apenas esses os principais componentes ou que vão determinar as diferenças. Isso, claro, é muito importante, mas a gente pode dizer que, na verdade, cada célula tem um sexo. E isso vale para coração, aqui, né, eu vou sempre dedicar a mencionar mais a parte cardiovascular, né? O sistema cardiovascular, mas o rim, os vasos, o tecido adiposo, etc. Isso tudo, esse conjunto de genes que são expressos, que vão determinar em hormônios, em substâncias, expressão de canais iônicos que diferem entre esses indivíduos, né? Homem ou mulher, macho ou fêmea, isso tudo vai determinar, né, na fase adulta, não só o fenótipo em si desses indivíduos, mas também, por exemplo, como que esses indivíduos respondem em termos fisiopatológicos, a uma doença. Então, não é apenas que as mulheres tenham um coração menor, vasos menores, diferenças aí funcionais no coração, mas também como que elas respondem ao ataque cardíaco, qual que os fatores de risco são mais importantes na mulher. Isso tudo difere do que acontece no homem, até no nível do tratamento. Quer dizer, hoje já tem muitos estudos mostrando que a resposta aos tratamentos que são clássicos aos homens podem ou não responder igualmente, né? As mulheres respondem ou não da mesma forma. Então, acho que não há muita dúvida com relação que sim, há diferença importante no sistema cardiovascular, nós precisamos conhecer essas diferenças e estudar. Eu acho que a professora Maria Cláudia já enfatizou isso e eu vou enfatizar, né, mais uma vez, que vejam, isso aqui é um dado antigo, é de 2003, mas isso não mudou, eu nem atualizei, mas isso não mudou. As doenças cardiovasculares, elas matam mais do que todos os tipos de câncer combinados, e aqui nós sabemos que o câncer de mama é a doença mais prevalente. A gente sempre fala, as doenças cardiovasculares matam mais que o câncer de mama. Então, é uma questão muito importante. A American Heart, isso já faz mais de 20 anos, lançou em função disso o Dia de Vestir Vermelho, que é o Go Red for Women, que para o quê? Para que as pessoas que trabalham tanto na área médica, na área clínica, como as pessoas que estudam, as mulheres, né, que estudam, se vestir de vermelho num determinado dia em abril, que é para divulgar a importância de fazer check-up cardiovascular, a importância de se ampliar os estudos em fêmeas, para contribuir com esse entendimento, né, e melhorar a sobrevida, especialmente considerando esse aspecto aqui. Não é apenas, olha, só eu vou mostrar aqui alguns dados, mais para chamar a atenção de vocês. Vejam, quando a gente olha isso aqui, são dados de eletrocardiografia, desculpa, de
ecocardiografia em homens e mulheres. Então, vejam, sim, a gente já sabe que as mulheres têm uma frequência cardíaca basal mais alta que os homens, e quando a gente olha aqui parâmetros, volume diastólico final, volume sistólico final, volume sistólico, e compara os parâmetros homens e mulheres, a gente observa que sim, as mulheres têm por ter um coração menor, esses valores são menores do que os homens. No entanto, vejam, então é um coração menor, são vasos menores também, então isso poderia explicar que esses parâmetros estão menores que os homens. Mas se a gente olha parâmetros dinâmicos, então aqui que envolvem a elastância, por exemplo, esses são parâmetros que dão um pouco da ideia da função. Então, o que a gente observa é que as mulheres, esses parâmetros nas mulheres, eles são maiores que nos homens, ou seja, nós temos um coração menor, mas nós temos um coração mais forte, uma maneira assim simplista, falando isso. Ou seja, não é apenas o tamanho, não é apenas. Existem mecanismos aí, no cardiomiócito, intracelulares, no metabolismo do cálcio, etc., no cálcio handling, né? Ou receptores de membrana, iônicos, etc., que nos diferem e que conferem essa diferença aqui. E, portanto, a forma como esse coração vai se responder a um insulto, por exemplo, de aumento de pressão arterial, é diferente. Um outro aspecto assim que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é com relação à pressão arterial. Esse é um parâmetro cardiovascular, vejam, importante, que a gente insiste nas aulas de graduação, pós-graduação, na medida da pressão arterial. Por quê? Porque é um método não invasivo, um método muito simples, barato, indolor, da gente identificar a hipertensão arterial, que é o fator de risco mais importante para as doenças cardiovasculares. Eles estão envolvidos em 60% dos acidentes vasculares encefálicos, em mais de 50% do infarto agudo do miocárdio, ou seja, e é um parâmetro que importante, né, que pode ser obtido, facilmente obtido. Mas até hoje, o padrão ouro, né, o padrão para normotensão e hipertensão arterial e definir os diferentes estágios é determinado em torno de até 14 por 9, você teria, ou a pressão é ótima, né, se for abaixo de 12 por 8, entre 12 e 14, 13, está limítrofe, enfim. Mas vejam, essas curvas, elas mostram a alteração da pressão arterial, aqui a pressão arterial sistólica, ao longo da vida. Aqui de 20, 40, 60. Essa linha pontilhada aqui eu coloquei mais ou menos determinando que por aqui estaria entrando na menopausa, talvez um pouquinho antes disso as mulheres estariam entrando na menopausa, né? Então tem aqui o climatério e depois menopausa. Bom, com 60 anos seria então o pós-menopausa. Então vejam, a gente já sabe disso, que a pressão arterial ela é menor que o dos homens, durante esse período fértil, que especialmente até os 40 e poucos anos. À medida que aí a população, né, feminina vai entrando no climatério e menopausa, a pressão arterial começa a subir e até depois da menopausa ela é superior, esses valores são superiores aos encontrados nos homens. Mas vejam, um aspecto que eu queria chamar a atenção, que eu acho até mais, mais importante, vejam que a inclinação aqui dessas curvas, ela não é idêntica. Então, se a gente observar aqui está mostrando exatamente isso, quanto que vai incrementando a pressão arterial sistólica ao longo da vida. Então, veja, aqui nós temos inicialmente uma inclinação menor, mas ela já é muito maior do que a inclinação que os homens estão sendo submetidos. E isso, em torno de 40 anos, a inclinação aumenta. Então, a cada ano, aí, o incremento da pressão sistólica vai aumentando progressivamente, uma velocidade acelerada. E depois, aqui, após a menopausa. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vejam, só considerar esse valor de pressão arterial e dizer, bom,
essa pressão está ótima, para as mulheres, isso aqui, esse incremento, isso significa o quê? Um impacto para a célula endotelial muito grande. E vocês sabem, né, que a disfunção, né, endotelial é um dos fatores, né, que vai levar à hipertensão arterial e, por conseguinte, as doenças cardiovasculares. Então, é urgente que a gente comece a adotar e estratificar e segregar melhor esses dados e como nós vamos tratar as mulheres, tá? Um outro aspecto, um outro exemplo é aqui na insuficiência cardíaca, tá? Que é um dos desfechos, né, importantes cardiovasculares. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes, mas vejam, a, a forma, o fenótipo da insuficiência cardíaca da mulher é completamente diferente do homem. Só para citar um parâmetro, na mulher, ela é acompanhada por fração de ejeção preservada, enquanto que no homem, fração de ejeção reduzida. Isso vai determinar diferentes tipos de tratamento. Então, nós não podemos tratar igual, não tem como. A fisiopatologia, então, aqui a questão da inflamação, que é muito mais intensa e importante para a fisiopatologia da insuficiência cardíaca do que é no homem, e por aí vai, os fatores de risco, na mulher o diabetes é muito mais importante que no homem, e é assim. Bom, então, eu acho que é claro, né, que as diferenças, né, sexuais, né, em termos da função cardiovascular, metabólica e imune, elas são muito importantes para a fisiopatologia das doenças cardiovasculares, para a gente entender o papel, né, ah, desses fatores, né, para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Especialmente, eu vou dar alguns exemplos aqui, idade, né, o envelhecimento e o sexo, esses dois componentes, eles têm um papel fundamental, né, são importantes para o desenvolvimento da fisiopatologia das doenças cardiovasculares, tá? E entender como isso está funcionando é, vai ser importante para, de uma forma muito mais eficiente, que a Maria Cláudia falou da medicina, né, que você vai fazer para o indivíduo e não apenas para a população, mas até para orientar, né, os sistemas de tratamento em termos de população. Então, o sexo tem que ser incluído como uma variável biológica importante, tá? E agora, eu vou mostrar para vocês alguns dados que nós temos nos animais de experimentação, para ir pontuando aqui algumas diferenças, eu pensei algumas coisas, tá? Então, longe de eu assim, abranger de uma forma assim mais completa, mas mostrar para vocês algumas diferenças e quando que realmente elas aparecem. E daí, eu acho que isso serve de um alerta, né? Não, nós não temos que ter medo de enfrentar a variação hormonal e trabalhar com fêmeas, mas a gente tem que estar alertado aonde que os problemas podem, aonde que mencionar, né, essas diferenças vão ser importantes para o nosso estudo. Bom, quando a gente olha aqui animais, por exemplo, aqui está animais normotensos, a gente vê aqui são valores de pressão arterial sistólica e diastólica ao longo de 24 horas no dia. Esses são ratos, né, normotensos. A gente vê que a pressão sistólica dos machos, ó, que é essa quadrado branco, ele está acima um pouco, a diferença é pequena, mas significante em relação às fêmeas. Isso nos animais normotensos. Quando a gente olha aqui animais hipertensos, essa diferença ela já se intensifica. Vejam que os machos têm uma pressão muito maior do que as fêmeas, tanto pressão sistólica quanto pressão diastólica. Tá? Isso são animais adultos jovens. Com relação à variação da frequência cardíaca, elas nos animais, nos normotensos ou hipertensos, não há muita diferença entre os hipertensos, perdão. Mas as fêmeas
normotensas, elas têm uma frequência cardíaca maior do que os machos. Isso é igual do que a gente viu lá nas mulheres, tá? Muito bem, ao longo da vida, que 4, 8, 18 meses, lembrando que a menopausa ou a senescência, vamos chamar assim, das fêmeas, acontece por volta dos 12 meses, a, a pressão arterial ela vai subindo ao longo da vida. Esses são animais hipertensos, tá? Enquanto que nos machos hipertensos ela se mantém mais ou menos estável ao longo dessa mesma faixa aí de idade, de 4 a 18 meses. Mas as fêmeas, ó, isso vai aumentando e há um aumento muito importante aqui com 18 meses, que é, então, após, né, a senescência, ou podemos chamar menopausa aqui das fêmeas, tá? Aqui tem outro dado, eu agora não vou abordar isso. Um aspecto interessante que a gente estava até comentando aí no final da palestra da Maria Cláudia é com relação ao ciclo estral, que é o ciclo menstrual na mulher, que tem os problemas e por isso é evitado se trabalhar com mulheres ou se evitava trabalhar com fêmeas, porque tem essa variação hormonal. Muito bem, então eu vou mostrar aqui um conjunto de dados que foram feitos tanto em em ratos como camundongos, para avaliar a alteração da pressão arterial ao longo do ciclo estral. O ciclo estral nos animais, camundongos e ratos, ele dura em torno de 4 a 5 dias, né, como alguns de vocês, né, já devem saber. São 4 fases, proestro, estro, metaestro e diestro, ou diestro 1, diestro 2. A duração dessas fases levaria, isso é um complicante para a gente na experimentação, porque proestro 14 horas, o diestro 1, 6 a 8 horas. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que a hora que eu vou fazer o meu experimento é importante, quando que eu vou fazer o ciclo é importante, o treinamento do animal para fazer o ciclo estral, porque isso causa inicialmente um estresse no animal. E o estresse vai modificar a pressão. O estresse vai ter outro impacto, né? Vai ter outros impactos, atividade simpática, etc. Mas então é importante o quê? Um treinamento do animal para fazer esse procedimento antes de se iniciar o experimento propriamente dito. Isso é feito com esfregaço vaginal e se olha a celuridade que tem ali, tem todo um protocolo, vocês facilmente podem, eu acho que todo departamento de fisiologia tem alguém que sabe fazer ciclo estral. Enfim, então é importante que isso seja considerado, que seja anotado, que seja mencionado no trabalho, mesmo quando a gente mostra, como já aconteceu com a gente, de que as diferentes fases do ciclo não estavam alterando significativamente o parâmetro que eu estava analisando. Aqui, por exemplo, eles estudaram animais, o esterquioto com 4 meses de idade, são adultos jovens, tá? Então, mostrando aqui a pressão arterial sistólica, pressão média e diastólica, em diferentes fases do ciclo estral. Como ela dura 4 dias, aqui a cada 4 dias, esses animais foram treinados por um tempo relativamente longo, para que eles estivessem ciclando corretamente, né, mantendo essa alternância, né, de fases do ciclo, porque isso também varia, quem já fez ciclo sabe disso, tá? Então, só os animais que variavam, que conseguiam variar, que foi feita essa análise. Aqui é uma pequena oscilação da pressão arterial, mas esses autores quando eles combinaram, né, os dados, por exemplo, de sistólica, que todos os animais, de todos os diferentes dos dias, né, dos 4 dias, e viram que não há muita diferença entre as diferentes fases do ciclo, nem na pressão sistólica, nem na pressão diastólica ou na pressão arterial média. Esse dado aqui foi medido por um método, né, a medida de pressão arterial, que é chamado tail cuff, né, que é a plethysmografia de cauda. É um método que também causa um estresse, então isso também o animal tem que passar por um treinamento de 2 a 3 semanas antes de iniciar o experimento, para ele se acostumar, para ele aprender e é um método
muito interessante, ele oferece dados fidedignos, tá? E muito parecido, né? Ele é similar com a medida de pressão por esfigmomanometria que a gente faz em humanos, tá? Então, aqui tem um balãozinho que insufla, oclui a artéria da cauda do animal, e aqui, pelo deslocamento líquido, na descompressão aqui do manguito, à medida que o sangue, né, vai fluir pela cauda, é com dessa forma que vai se medir a pressão arterial. Isso vai ser correlacionado, né, com o nível de pressão arterial. Muito bem, mas vocês vão ver que dependendo do método, essa alteração que foi observada aqui pode não ser desprezível. Aqui, por exemplo, nós temos a alteração de frequência cardíaca, que também não se mostrou entre o ISTAR e SHR, não houve diferença entre as fases do ciclo estral. É interessante, eu acho, apontar, os autores não comentaram isso, mas eu achei interessante observar que o SHR parece muito mais estável, a variabilidade é muito menor da frequência cardíaca, isso provavelmente tem a ver com a atividade barorreflexa, que nesse animal está reduzida, mas de qualquer forma não variou com a idade. Muito bem. Agora, outros autores utilizando uma metodologia mais sofisticada, mais cara, mas muito interessante, que é através de telemetria. Então, a medida de pressão arterial, esse cápsulazinha branca aqui, ela está representando um transdutor de pressão, né, um sistema que vai captar as oscilações da pressão arterial 24 horas, a cada 10 minutos, ou como você programar o software para fazer a coleta. Esse transdutor ele fica implantado no abdômen do animal, 7 dias depois da implantação, esse animal está completamente recuperado, tem vários estudos mostrando isso, e com isso, esses dados eles são transferidos, né, para uma placa que fica embaixo da caixa do animal, ele tem a movimentação, nada é afetado em termos de movimentação, etc. Ele pode conviver, inclusive, com outros animais, tá? E esses dados, então, como que eles aparecem para a gente? Aqui no primeiro gráfico é a atividade do animal, locomotora, tá? A pressão arterial e a frequência cardíaca. Aqui nessa coluna branca seria, então, o período diurno, que é quando, na verdade, o animal dorme, né? Então, aqui seria o sono, e aqui é o período noturno, que é o período de atividade do animal, vigília, né? Quando as luzes apagam. Então, isso é um primeiro dia, um segundo dia, etc., terceiro e quarto dia. E aqui são as diferentes fases do ciclo estral. Então, eles agruparam os animais, né? Todos com o diestro, né, como que oscilava a pressão arterial. No diestro 1, diestro 2, proestro, que é aquela fase que vai ter o pico de LH, liberação de estrógeno, depois progesterona, e o estro, tá? E vejam, claro, tem uma oscilação dia e noite da pressão arterial, isso a gente já sabe, tá? Aqui, da pressão arterial, aqui é da atividade, óbvio, né? Porque o animal, durante a noite, então, ele se movimenta muito na caixa, ele vai se alimentar, etc. A pressão arterial oscila, então ela é maior nos períodos noturnos e é menor nos períodos diurnos. E vejam, eles identificaram, e aqui eu coloquei uma linha tracejada, né, para pegar aqui a média todos esses períodos, eles identificaram, então, uma pequena alteração, vejam, 2, 3 milímetros de Hg, mas como esse método ele é muito sensível e a variabilidade é muito pequena da medida, isso já deu uma diferença estatística. Então, há um aumento aqui de pressão arterial no proestro, na noite, né, do proestro, da atividade dele, um pouquinho aqui também na noite do estro. E uma queda da frequência cardíaca concomitante aqui com essa fase do proestro. Então, não tem variação com as fases do ciclo? Pequena variação, sim, nessa fase. Então, é importante, por isso, a gente mencionar que horário do dia que eu estou medindo a pressão, que eu estou fazendo o meu experimento, tá certo? Porque isso pode ser muito importante para a análise dos dados futuros. Às vezes, a gente nem está alertado
qual que é a importância dessa informação naquele momento para o nosso dado. Mas no futuro, para outros trabalhos, eles podem servir, né, como uma explicação ou explicar até alguma alteração que tenha sido obtida naquele período. Vejam, e quando esses animais são ovarectomizados, ou seja, então é como se eles estivessem direto no fase de diestro. Vejam, essas oscilações se acabam. Essa diferença se acaba. Claro, aqui é só como se estivesse diestro. Mas vejam, então, essas diferenças que foram observadas quando o animal se clava, elas podem ser pequenas, mas elas não são desprezíveis. E nos animais ovarectomizados, eles vêm confirmar, né, corroborar com esse dado. Tá? No nosso laboratório, a gente não observou diferença em um outro rato, que é o rato Spraguedola, e usando também o tail cuff, da mesma forma que aquele primeiro trabalho. Nem animais SHR, nem animais transgênicos, há uma dispersão grande dos valores desses animais aqui, são transgênicos, eu não vou entrar em detalhes aqui qual transgênico, mas os hipertensos, mas isso é importante. Um outro dado, Isabela, você me avisa se eu estiver falando muito, que eu não sei quanto tempo que eu já estou. Não, tá tranquilo. Tá. Um outro dado interessante que foi feito ao longo da idade, então ao longo da vida, isso é outro aspecto que eu acho que é extremamente importante. Então, com 5 meses de idade, são animais adultos jovens, lembrando eles entram, né, na puberdade, na fase fértil, que a gente acasala, em torno da 10ª semana. Então, ali por volta de 2 meses e meio, esses animais entrariam na puberdade. Então, com 5 meses, são animais adultos jovens. E com 13 meses, aí eles já passaram, eles estão ali na fase que estão terminando na senescência, entrando na senescência reprodutiva, tá? Quando eles vão olhar a pressão arterial, veja a pressão arterial das fêmeas, tá? A gente já sabe, é menor que os machos, tá? E depois os machos aqui, vejam, a pressão até cai, enquanto que a das fêmeas ela sobe um pouquinho, não deu estatisticamente significante, mas a dos machos até diminui um pouquinho. E vejam, a velocidade da onda de pulso na carótida, isso dá uma ideia de rigidez arterial. Ela, claro, ela é maior nos machos, ela aumenta com a idade nos dois e aumenta nas fêmeas também. Então tá, esse parâmetro aqui é importante, pressão arterial. Mas vejam, embora ainda a gente não esteja impactando na pressão arterial, há uma alteração de rigidez vascular, que vai acabar, né, impactando aí na função cardíaca e nas doenças cardiovasculares. Aqui é o peso do coração, eu não vou mencionar isso agora. Um outro detalhe importante também, que está relacionado à distensibilidade dos vasos, né? Que tem a ver um pouco com essa questão de rigidez arterial. Então, veja, nos animais jovens, as fêmeas têm uma distensibilidade maior que machos. Com a idade, isso já começa a se perder. A rigidez arterial, ó, aqui medida por um outro parâmetro, né, não vou entrar em detalhe, ó, ela se perde com a idade. Eles eram muito mais distensíveis, muito mais elásticos, isso nós estamos falando de grandes artérias, tá? Muito mais elásticos, e com a idade isso está se perdendo. Então, é outro aspecto importante aqui para a gente ver. A resposta contrátil dos vasos, machos e fêmeas, a fenilefrina, basicamente a mesma, com a idade, vejam, até a resposta contrátil nas fêmeas está um pouco maior. Então, a responsividade a um agente vasoconstrictor está maior com a idade nas fêmeas. O vasorrelaxamento já não. O vasorrelaxamento dependente do endotélio, que é aquele que é gatilhado aqui pela acetilcolina, ele é maior nas fêmeas do que nos machos, e com a idade isso se mantém. Bom, você vê que com a idade os machos têm essa atividade, a função endotelial está mais prejudicada. Tá? Muito bem, mas vejam, quando a gente pega um animal que é nocaute por uma proteína que faz com que esses animais sejam suscetíveis a desenvolver obesidade quando tratados com uma dieta rica em gordura, por exemplo, olha o que acontece com a atividade endotelial das fêmeas. Quer dizer, aqui nós estamos falando de resposta, relaxamento, né, do vaso,
em resposta à acetilcolina. A resposta do macho, ApoE, e a resposta da fêmea, completamente atenuada. Então, vejam, tem uma sensibilidade melhor quando está normal, mas como que ela responde a um insulto é completamente diferente. Tá? E aqui é a resposta ao nitroprusiato de sódio, que vai atuar diretamente na célula, na musculatura lisa vascular, quer dizer, isso aqui está mostrando disfunção endotelial. Com relação à resposta vasodilatadora da célula, da musculatura lisa, é mais ou menos semelhante entre machos e fêmeas, mesmo nesse animal. Bom, isso vai se repetir aqui na artéria femoral. Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas só mostrar uma questão aqui, que é a ovarectomia. Essa é uma estratégia que também é utilizada quando não se quer ter influência hormonal. Então, eu vou ovarectomizar o meu animal e vou estudar ele. Posso fazer uma reposição com estrógeno, isso é muito usado na literatura, mas a gente tem que prestar um pouco de atenção, porque isso pode parecer interessante, porque aí a gente, bom, vamos ovarectomizar, vamos tirar a influência do estrógeno, a gente dá uma quantidade idêntica todos os dias, então nós vamos normalizar esse problema, mas eu acho que a gente pode criar outro problema. Então, a gente tem que estar alerta para isso, né? Então, os animais, por exemplo, ovarectomizados, também é um parâmetro, tá? Que é a função endotelial. Então, a resposta vasodilatadora acetilcolina, ela está bastante não, mas ela é reduzida num animal ovarectomizado, tá? E ela é mantida aqui num animal normal, na fêmea normal, com 6 meses. Com 14 meses, com a idade avançada, e essa ovarectomia foi feita só 2 meses antes. Eu quero fazer um parênteses aqui, que essa é uma outra problema importante que a gente tem em analisar os dados da literatura. Por quê? Cada experimento é obtido de uma forma, num horário, numa fase do ciclo. O animal foi ovarectomizado quando ele tinha 4 meses de idade ou quando ele tinha 12 meses de idade. Isso tudo afeta muito. Nesse caso aqui, então é muito difícil comparar os dados. E quanto mais informações a gente puder oferecer, melhor, né, para o avanço, né, da ciência, né, e do conhecimento nessa área. Esses animais foram ovarectomizados 2 meses antes, ou seja, por em torno de 1 ano, em torno do início da senescência. Então, vejam, aqui não deu muita diferença o animal ovarectomizado do animal com 14 meses de idade. A diferença aqui, que não foi ovarectomizado, né? É claro que a resposta aqui, ela é menor do que a resposta que é obtida no animal jovem. Isso é muito parecido também com o que acontece na mulher. Aqui tem um único estudo que eu consegui localizar, devem ter mais, mas não existem, mas não devem ter muito mais, que fez essa análise da vasodilatação, né, capacidade vasodilatadora em fêmeas em artéria de resistência, que é a artéria mesentérica, tá? E aqui aplicando um vasodilatador, não acetilcolina, mas que também depende do endotélio, que também tem uma função de endotélio. E vejam, em 2 fases, na fase de diestro, que é aquela fase que é igual a ovarectomia, ó, e aqui está bem claro que é igual a ovarectomia, esse vasodilatador, ele não conseguiu promover a vasodilatação, ou muito pouco, nesses vasos. Na fase de proesto, não, a gente tem uma resposta, foi uma resposta pequena, mas importante aqui. E mais interessante, quando esses animais foram ovarectomizados e foi feita a terapia com estrógeno, a resposta foi amplificada, mostrando aqui no caso, um sinergismo aí entre a angiotensina 7 e o estrógeno no vaso. Mas, mais uma vez, para chamar a gente a atenção que ovarectomia e reposição hormonal, a gente deve também olhar com certo cuidado. Bom, aqui é um resumo que eu acho bastante interessante para ressaltar essas diferenças no vaso,
Afinal, o endotélio é vamos dizer, o contribuidor, vamos dizer, importante, crítico, né, para a homeostase cardiovascular, né? A nossa saúde, a saúde cardiovascular, ela depende da saúde do nosso vaso e mais até especificamente da saúde do nosso endotélio, né? Nós temos, na verdade, a nossa idade não é a idade que está lá na certidão de nascimento, a nossa idade é a idade da célula endotelial. Quem conseguir preservar melhor, né, a célula endotelial vai estar mais jovem mesmo, com um número de anos vividos maior. Muito bem, esse é um trabalho muito interessante, que depois eu posso até passar a referência completa, mas que eles utilizaram uma linhagem aqui específica de animais e submeteram a uma dieta rica em gordura, para ver como que é a resposta de machos e fêmea. E é um estudo bastante completo, eles também utilizaram célula endotelial humana e as células endoteliais desses animais e mostraram, assim, diferenças muito importantes, tanto em cultura, mostrando como que as fêmeas, o comportamento, né, dessas células é completamente diferente dos machos, tá? Com uns níveis mais altos de estresse oxidativo, de dano mitocondrial, de apoptose, capacidade menor de angiogênese nessas placas ateromatosas, tá? A viabilidade das células. O estudo com essas fêmeas também mostrou que elas têm um acúmulo muito maior que os machos, né, que está nesse cartoon aqui representado, né, maior do que os machos na aorta. A tolerância à glicose, eles estão muito mais prejudicados, o prejuízo é maior, e outros parâmetros aqui. E eles foram, inclusive, a nível genético, estudando, então, fazendo um perfil genético dessas células de machos e fêmeas e comparando e mostrando o grau de inflamação, que é muito maior, e a apoptose nas fêmeas, dando até algumas, vamos dizer, ferramentas, vamos chamar assim, para a célula endotelial feminina reagir a esse insulto, melhor até que o homem, mas em outros aspectos com uma evolução muito pior. Então, isso é mais assim, um detalhe, né, para chamar a atenção de vocês. Um outro aspecto também muito importante para a gente observar é a variação da sensibilidade barorreflexa. Quem mexe com o controle cardiovascular tem que pensar no barorreflexo, uma vez que ele é o grande modulador de atividade simpática, tá? Ele oscila, o barorreflexo oscila, e também na mesma fase, ó, lembra lá do PROES que tinha mostrado um aumento da pressão arterial? Esses autores também mostraram um aumento da pressão arterial nessa fase do ciclo estral, tanto avaliando a atividade barorreflexa espontânea como a atividade barorreflexa da atividade do nervo renal, simpática renal, tá? Então, tanto para o vaso quanto para o coração, mostrando que tem sim uma alteração importante nessa fase, especialmente aqui no caso, né, a pressão arterial que tinha sido mostrada especialmente à noite, aqui tanto de dia quanto à noite há uma variação de pressão arterial. Eu vou pular aqui alguns slides, porque eu acho que eu estou me excedendo aqui. E, finalmente, só para não dizer que eu não mencionei o sistema renina-angiotensina, que é o sistema que eu trabalho, existem já um conjunto de dados da literatura mostrando uma interação importante entre angiotensina 1 a 7, que é um dos peptídeos aqui do sistema renina-angiotensina, que se contrapõe um pouco às ações da angiotensina 2, tá? Tanto fisiologicamente como na fisiopatologia, né? Na fisiopatologia das doenças cardiovasculares, nós sabemos que anjo 2 desregulado é uma produção aumentada e de longo prazo de angiotensina 2
tecidual, ela está envolvida com as doenças cardiovasculares e que a angiotensina 1A7, ela pode se contrapor, né? É esse desbalanço que está na fisiopatologia das doenças cardiovasculares, então, todas as estratégias que a gente trabalha para aumentar a angiotensina 1A7 para se contrapor aos efeitos deletérios, né, dessa exposição de longo prazo que o tecido sofre com uma exposição de longo prazo, com um aumento de angiotensina 2. E aí, o que a gente já tem na literatura coletada é uma série de efeitos benéficos da angiotensina 2, uma série de efeitos cardíacos, né, cardiovasculares benéficos, que ao longo, com a idade, com a queda do estrógeno, isso tem uma sinergia, tem uma interação com o estrógeno, vão se perdendo. Então, nas mulheres, né, idosas, aparece, então, o aumento do risco cardiovascular, também relacionado a níveis de angiotensina 1A7 menores do que nos homens, do que na fase jovem, na fase adulta. Nós temos poucos dados sistemáticos dosando esses peptídeos anjo 2 e 1A7 nas diferentes fases com a idade, né, na diferente fase reprodutiva, né, da mulher e com ao longo, né, da vida. Então, mas o que a gente já tem, já mostra aí que, no mínimo, nós precisamos estudar mais, né, intensificar os estudos para poder entender melhor essa interação e contribuir para um tratamento mais dedicado às mulheres. E assim, para finalizar, eu gostaria de comentar aqui. Esse é um trabalho, eu acho que foi, não sei se foi o que a Maria Cláudia mencionou, mas esse saiu em 2024, ano passado, desculpa, só um minuto. Na Sociedade Americana de Fisiologia, então ele lançou um guia que eu acho que vale a pena, quem tiver interesse nessa área, eu acho que todos nós temos que ter interesse nisso, analisar esse trabalho, porque ele apresentou uma série de considerações muito importantes e estabeleceu o que eles estão chamando de 3Cs, né? Consider, Collect e Communicate. Então, quando for fazer o seu experimento, você deve considerar avaliar em machos e fêmeas. Quando você for comunicar esse dado, estratificar, segregar machos e fêmeas, que eu acho que foi o que a professora Maria Cláudia, né, no final estava falando, que é extremamente importante, mencionar, se possível, fazer uma análise bastante detalhada e mencionar isso no trabalho com bastante clareza, tá? Mesmo que você ainda não consiga correlacionar a fase do ciclo, etc., com aquele dado que você está observando. Colete o maior número de dados possíveis, né, e faça as análises apropriadas. Tem um fluxograma aqui parecido com o que a Maria Cláudia falou, que os revisores estão recebendo para analisar os artigos científicos. Tem também vamos dizer, um fluxograma aqui para como que você deve decidir se vai fazer ou não um estudo, vai considerar incluir fêmeas no seu estudo. Eu acho que a gente deve fazer isso não apenas para ficar de acordo com as novas normas, não apenas para ter o nosso trabalho, né, publicado, mas porque isso é extremamente importante para o tratamento, né, para entender a fisiopatologia e poder tratar mais adequadamente as mulheres com doença cardiovascular. Esse daqui é o slide que eu apresentei lá no início, que é também a minha conclusão, né? Então, eu acho que esses são os aspectos que eu queria ressaltar, tá? Espero ter ilustrado um pouquinho as alterações. Tem muita coisa, não tem muito, mas o que tem já tem bastante para a gente poder trabalhar e utilizar esses modelos nos nossos trabalhos. Eu agradeço pela atenção de vocês e fico aqui à disposição.